vários livros de literatura brasileira que me interessou bastante, a ponto de me fazer ter vontade de cursar faculdade de letras e me interessar muito pela literatura. Eu agradeço a sugestão do livro, foi dada pelo Luiz Felipe. Beijo, Luiz Felipe. E assim, esse livro é muito, para quem gosta de literatura fantástica, histórias góticas, é muito legal mesmo. Então, assim, o Álvares de Azevedo, o autor, ele foi um dos maiores nomes do movimento romântico, né, o romantismo do século XIX, certo? Ele nasceu no ano de 1831 e ele viveu até os 20 anos. E se vocês quiserem dar uma olhada, eu até posso fazer um vídeo depois falando um pouco sobre esse autor, porque ele teve uma trajetória bastante enigmática. Ele era um autor que ele previu a própria morte. Assim, ele viveu bem aquele clima do mal do século que atingiu a muitos escritores da mesma geração, né? Então ele pertence à segunda geração do romantismo. E é muito curioso assim, porque o Álvares de Azevedo jamais saiu do Brasil. E as histórias dele se passam, as histórias desse livro, elas se passam numa taverna em alguma cidade do mundo que não fica bem claro, mas os autores são todos desculpa, os personagens dos contos que fazem parte desse livro. Que é importante lembrar assim, ó, o livro ele é feito, ele é composto por vários contos cujas histórias elas se sustentam individualmente. Mas o conjunto desses contos dá um outro relato que conta uma história ainda maior. É muito legal, assim, porque todos esses personagens, eles são estrangeiros, eles são homens que viajam, que têm... E todos eles têm vivências que flertam com o sobrenatural. Então, assim, o livro é cheio de relatos de necrofilia, enfim, tem histórias bem interessantes. O início, então, o início do primeiro conto, ele já dá uma noção bem interessante do clima total da narrativa. Silêncio, moços, acabai com essas cantilenas horríveis. Não vedes que as mulheres dormem ébrias, macilentas como defuntos? Não sentis que o sono da embriaguez pesa negro naquelas pálpebras onde a beleza sigilou os olhares da volúpia? Então, assim, esses homens, né, os personagens que são Sofia, Bertrand, Genaro, Claudius Hermann, Johann, eles são personagens que todos eles são envolvidos em histórias bastante macabras. Tem relatos de canibalismo, de assassinatos, enfim, personagens que assassinam parentes. São histórias bem macabras. E o que todas elas têm em comum é que as personagens femininas, elas acabam levando esses personagens masculinos à ruína. Acontecem todas as coisas terríveis com eles devido aos relacionamentos com essas mulheres. Eu agora, leitora um pouco mais experiente e pesquisando autoria feminina e crítica literária feminista, a leitora de agora olha para esse texto assim pensando, nossa, né, tudo é culpa da mulher, essas mulheres causam essas tragédias. Mas devemos lembrar que isso foi escrito em 1800 e alguma coisa. Foi publicado póstumamente. O Álvares já tinha morrido quando o livro foi publicado. Mas tem toda uma coisa da literatura da época, né? Da visão da mulher na literatura naquela época. E a gente sabe que a mulher ela é retratada, que as mulheres elas são retratadas na literatura como entre dois polos, e o romantismo ele explicita muito isso. Ou a mulher é a Virgem Maria, ou ela é Eva, ela é a pecadora. Então ou ela é a santa, ou ela é a perdida. E isso a gente vai ver muito no livro. Tem um trechinho agora de um conto chamado Sofieri, que é o segundo conto do livro. Quando dei de acordo de mim, estava num lugar escuro. As estrelas passavam seus raios brancos entre as vidraças de um templo. As luzes de 4 círios batiam no caixão entreaberto. Abri-o. Era de uma moça. Aquele branco da mortalha, as grinaldas da morte na fronte dela. Naquela tez lívida e embaçada, o vidrento dos olhos mal apertados, era uma defunta. E aqueles traços todos me lembraram uma ideia perdida. Era o anjo do cemitério? Cerrei as portas da igreja, que ignoro por que eu as achara abertas. Tomei o cadáver nos meus braços para fora do caixão. Pesava como chumbo. Foi uma ideia singular a que eu tive.
Tomei-a no colo, preguei-lhe 1000 beijos nos lábios. Ela era bela sim. Rasguei-lhe o sudário, despi-lhe o véu e a capela como o noivo despe a noiva. Era uma forma puríssima. Então, esse conto é um relato de um homem que, certa noite, ele está passeando por Roma, que ele fala que é a cidade da perdição, onde os padres penduram um crucifixo na cama das meretrizes, é uma cidade perdida, segundo ele. E ele está andando lá pela cidade pela noite e ele encontra ele escuta um barulho, ouve um barulho dentro de uma capela e ele tem a brilhante ideia, quando vê uma moça deitada, uma moça provavelmente recém-morta, né? Que ele imagina que está morta. E ele tem a brilhante ideia de tirá-la de lá e ter uma noite de amor com a defunta. Ele fala, era uma defunta. E para ele, assim, ele conta, uma ideia singular que eu tive. O narrador dá a impressão que é uma coisa super natural, né? Ela tá morta ali, eu vou chegar beijando, vou chegar junto, porque ela tá morta. Então, o espantoso para ele não é nem a questão não é a necrofilia em si, mas ele que coisa sedutora, né? Uma morta lá com um rosto pálido, bem estranho, assim, bem. E no fim ela não tá morta, né? Não que ele soubesse disso. Eu não quero dar spoiler, mas ela não está bem morta ainda. E o relato que se segue é ainda mais macabro. É bem. Para quem gosta de histórias fantásticas, histórias de terror, é um super livro e é um livro muito bom mesmo. Assim, o autor tinha imaginação para dar e vender. Tá certo? Então, fica a dica aqui, pessoal. Uma boa noite e uma leiturinha bem legal para antes de dormir. Beijos!